Olá, pessoal, tudo bom? Como passaram essa última semana aí, essa sexta-feira aí de eclipse na madrugada? Me conta aqui nos comentários se você sentiu algum efeito em nível físico, se teve insônia, se sentiu, se estava acordado ali, sentiu algum mal-estar. Porque, gente, mesmo quando o eclipse não pega pontos da tua carta natal, da tua revolução solar, é possível ter efeitos físicos, tá? Então, coloca aqui nos comentários se você sentiu aí alguma coisa no nível físico, né? Aqui na minha região tava tudo muito nublado, não dava para ver eclipse, então eu dormi, quer dizer, eu tentei dormir, tive um pouquinho de insônia ali também, dificuldade para relaxar, tá? Mas pelo barulho externo mesmo, tava bem agitado, a madrugada tava bem agitada aqui na região. E vamos que vamos, aqui a gente vai falar da semana do dia 16 ao dia 22, e vocês vão perceber que é uma semana bem peculiar, porque ela vem devagar, quase parando nos 3 primeiros dias. Vai ter um período muito longo de lua fora de curso, entre domingo e terça, tá bem devagar mesmo, né? Mas é uma semana super importante, porque a gente tem o ingresso do Sol no signo de Áries, que marca o início do ano astrológico. E feliz ano novo, então astrológico é para você. Eu fiz as reflexões do ano baseada nessa carta do ingresso do Sol no signo de Áries, né? Se você não viu, é só pegar aqui em cima no card que você vai ter aí as reflexões que eu fiz abrindo a carta para o nosso país, né? Porque para abrir cartas tem que colocar um local, não dá para fazer só em relação ao mundo todo, tá? O ingresso do Sol em Áries nesse contexto coletivo é o que se chamava lá no passado de revolução anual do mundo, né? Que é o que a gente tem de equivalente à nossa revolução solar na carta natal, tá? Por isso que não faz muito sentido você pegar a carta do ingresso do Sol em Áries para fazer uma comparação com o seu mapa natal, porque no seu mapa natal você usa a sua revolução solar, tá? E ela já vai refletir o contexto da sua vida, pegando fatores próximos e maiores, certo, gente? É você no contexto da vida, tá bom? Bom, vamos tentar acordar aqui o algoritmo do YouTube aqui nesse canal que tá devagar, quase parando, gente. Então, se você puder deixar aí seu comentário e se puder compartilhar também, nem deixar um comentário, nem que for uma figurinha e um emoji de um oizinho aí, alguma coisa aí para mim, já me ajuda bastante. E também vou pedir para você deixar no comentário algum tema. Eu vou voltar a fazer vídeos com temas além das reflexões na seção aberta do canal, porque lá nas sessões de membros, a gente tem 2 níveis, eu trato de questões técnicas, mas eu quero continuar gravando na sessão aberta. Só que eu sei que tem seguidores que são astrólogos, que estudam astrologia profundamente, e tem um público que gosta da astrologia, mas não é astrólogo, que conhece mais em um nível mais superficial. Mas mesmo assim, coloca aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal, em termos de tema, o que você acha que é interessante a gente colocar para começar a retomar aí esses vídeos, tá bom? E se você quiser aprender mais em nível técnico, aí você se torna membro, porque aí na seção de membros a gente entra um pouquinho mais a fundo, tá? Ou se você quiser se tornar astrólogo, aí tem curso de formação lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E vamos falar, que já ficou uma introdução grande, né? Vocês vão reclamar da minha introdução. Gente, semana do dia 16 ao dia 22, então não tem muita coisa, tá? Tá bem paradinha a semana, mas tem aí o Sol ingressando no signo de Áries. Vamos lá. Vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Libra e se aproximando da quadratura Marte. O último aspecto no sábado anterior foi um aspecto bom que a Lua teve com Júpiter. Olha, foi esse aspecto aqui de trígono. A gente teve ali uma parte da tarde, né, até a noite bem legal aqui de influência astrológica. Só que logo a Lua começou a se aproximar da quadratura com Marte. E essa quadratura vai ser perfeita às 6h53 da manhã do domingo. Então a gente amanhece domingo meio com um clima meio chatão, assim, né? É uma quadratura de signos cardinais, e Marte, que tem aquela representação mais de iniciativa, de embate, tá numa quadratura e pode ser um clima um pouco estranho, né? Na virada do sábado para o domingo, tá? 6h53. E aí, gente, o que vai acontecer é que a Lua vai ficar fora de curso todo esse tempão aqui no signo de Libra, das 6h53 até 4h30 da segunda, 4h30 na madrugada da segunda.
Então a gente vai ter o domingo praticamente inteiro com a Lua fora de curso, tá? E a Lua transitando em Libra. Agora, para inícios não é legal, né? A gente já sabe que quando a Lua tá fora de curso, para iniciar atividades não é legal. Mas aí a gente tem uma configuração de Lua em Libra para clima, que é leve, né? É uma configuração leve. Então, o domingo, ele começa um pouco irritado, né? Com uma tendência, às vezes, com dificuldade de empregar movimento, ação direta, né? Pode ser um pouco enrolado. Mas depois das 6h53, conforme a Lua vai se afastando dessa quadratura, vai diminuindo esse clima de tensão. Agora, como eu falei para vocês, a Lua transitando em Libra é uma representação de clima simples. Então, o domingo não vai ser um dia assim mal-humorado, emperrado, de um clima de tensão grave no ar, tá? Depois a Lua vai esvaziando um pouco mais essa tendência mais adversa e vai levando de uma forma simples. Então, para as atividades de domingo de relaxamento, de distração, de entretenimento, assim, né? Legal, né? Não é exatamente um clima ruim. Agora, na segunda, a Lua ingressa no signo de Escorpião, 4h30 da madrugada, e muda o clima, né? Porque aí o Escorpião já é um signo da água, é mais profundo, bem profundo, e daí o ritmo ele já fica bem mais lento, porque o Escorpião é um signo fixo, e tira um pouco de uma versatilidade, de uma leveza do clima, né? Inclusive, o Escorpião é domicílio de Marte, tá? E quando a Lua ingressa no signo de Escorpião, ela demora um pouco para aplicar aspectos, então ela vai ingressar em Escorpião e vai ficar fora de curso, tá? Então, na astrologia tradicional, toda vez que o planeta não tem aspecto nenhum, ele tá fora de curso, aspecto aplicativo, né? Ele tá fora de curso. E você vê aqui, olha, que quando a Lua ingressa em Escorpião, ela tá aqui mostrando um trígono com ascendente só, né? Mas com planetas não. E porque também tem que abrir o mapa para algum lugar e eu acabo abrindo para Brasília, né? Então ela tá aqui no trígono com ascendente. Agora, não é um clima rápido para segunda-feira, né? A gente amanhece com a Lua transitando em Escorpião um pouco rígida. Para início continua não sendo muito legal, então todo domingo, a segunda ainda não é muito legal. A Lua só vai começar a se aproximar do trígono com Marte lá bem pro finalzinho do dia mesmo, tá? Que ela vai começar a se aproximar de um trígono a Marte. Por quê, gente? O trígono a Marte vai ser perfeito na terça, 20h56, tá? Então, à noite. Então, na segunda, ela demora muito para lançar os raios ali no orbe de Marte, né, no trígono. E por isso, então, domingo e segunda não são dias bons para grandes negócios, para reuniões importantes, para apresentações, estudos mais leves, assim, não é legal, tá? Mantenha a sua rotina que vai fluir bem, mas procure não ousar muito, inclusive em empreendimentos, mesmo já não é muito interessante. Porque, inclusive, quando a gente pega a Lua ingressando em Escorpião, ela tá num ponto já de debilidade. Então, acrescenta a questão dela estar fora de curso com um ponto de debilidade, que é o ponto da queda, tá? Bom, esse trígono perfeito vai ser às 20h53 da terça. Então, é o que eu falei pra você. Olha, domingo só tem Lua quadratura com Marte. Segunda só tem a Lua em Escorpião. Terça, aí sim a gente tem a Lua seguindo no trígono com Marte, mas é só isso também, tá? Ao longo do dia inteiro, tá, gente? É o trígono de Lua com Marte. Aqui a gente tem uma recepção mútua bem forte, né? Porque aqui é o domicílio da Lua, que é o domicílio de Marte. E esse trígono, ele tem um perfil realizador, estratégico. Ele não é um perfil, assim, de embate vibrante, tá? Assim, aquela coisa explosiva, porque é uma característica de água. Só que, olha, vai no ponto, ele atinge o ponto exatamente. E como a natureza do aspecto também é fácil, se você tiver que realizar alguma coisa muito pontual, estiver esperando o momento exato para tomar alguma atitude, pode ser esse o momento, né? Então, no horário de Brasília, às 20h56, que pega essa influência bem forte, né? A Lua tá diminuindo a visibilidade dela, passou pela fase cheia, eclipse lunar, ela tá diminuindo, a gente vai ter aí a fase minguante acontecendo nessa semana, mas ela acaba se beneficiando um pouco do trígono aqui por enxergar aqui o ponto onde ela tem poder. Então, vai no alvo
prontamente, tá, gente? Então, é um dia que mesmo que não seja assim despojado, alegre, altamente motivado, ele tem um perfil realizador. Pode ser interessante também para as atividades que você dependa de uma extrema qualidade, sabe? De coisas fazer super refinadas, assim, porque atinge, né? Esse perfil aqui, ele é bem pontual, ajuda muito a realizar as atividades com o máximo de qualidade, tá? Então ficou um perfil interessante. Agora, como eu falei para vocês, na terça é só isso, 20,56. Aí na quarta melhora o volume de atividades, né? No céu, a Lua vai começando a se aproximar de um aspecto a Saturno primeiro, né? No dia 19, quarta-feira, 3 horas e 2 minutos é o momento que a Lua chega a esse trígono aqui com Saturno, tá? Bom, gente, aqui não tem muito benefício de recepção, né? Para a Lua até interessante porque ela tem um domínio na triplicidade da água. Para Saturno nem melhora nada aqui. Só que é um trígono, né? E ele continua com um perfil bem cheio de profundidade, assim, sabe? Mas lá no fundão mesmo, né? Então, pode ser interessante se você estiver lidando com atividades de pesquisa muito profunda, de estudos, por exemplo, se estiver relaxando, por exemplo, né? Porque, olha, é bem profundo mesmo esse perfil. E é interessante, assim, eu penso que não é exatamente uma configuração ruim, porque o Saturno, ele não está numa configuração... Ele não está numa configuração de tensão, mas a natureza do aspecto é boa. Pode até ser interessante para algumas atividades mais complexas, que dependam de abstração, de interpretação, coisas assim, né? Mais nesse sentido. Depois que a Lua passa pelo trígono com Saturno, tem um outro trígono agora com o Sol, 16:07, então passando ali do meio da tarde. É esse trígono que aparece aqui, olha, bem no finalzinho, né? Da Lua em Escorpião e do Sol no signo de Peixes. Bom, da mesma forma, não é um trígono que é muito bom assim para o Sol, mas é um trígono, então, muito parecido ainda com a influência de Lua com Saturno. O Sol tem uma representação de liderança, de sucesso, né, de realização, então esse momento pode ser interessante. A quarta-feira tem, então, tanto a manhã como a tarde, desde a madrugada, né, manhã e tarde, assim, mais profunda, né? Então, se você tiver com muitas atividades para realizar, você vai conseguindo se manter nas atividades, vai conseguindo realizar. E pode ser interessante para as atividades do processo criativo, ou que você precise interpretar coisas, achar informações muito difíceis, assim, pesquisas muito minuciosas, por exemplo, né? Aí já pode ser aí mais interessante também, né? É uma característica altamente profunda. Depois das 16:07, a Lua fica fora de curso, só que agora é bem rapidinho, ela ingressa em Sagitário às 17:17. Aí, então, gente, a Lua ingressa em Sagitário, muda o clima, e a terça, então, ela vem com esse perfil lento, profundo, e depois sobe o clima, assim, anima bem, né? Bom, a Lua transita Sagitário, signo do fogo, e o senhor de Sagitário, que é Júpiter, está num signo com calor também. Então vai animar bem, assim, vai mudar muito o clima. Se a gente considerar, então, manhã e tarde da quarta e depois à noite. Aí fica mais energética, mais rápida e um pouco mais de movimento, tá? O Sagitário é um signo mutável, então ele vai criando uma espécie de versatilidade ou oscilação no clima. E quando a Lua ingressa aqui em Sagitário, olha, veja bem, ela já vai se aproximando de trígono com Vênus e Mercúrio no signo de Áries. Então vai ficar outro clima aqui, né, gente? Parece dar uma cortada aqui na quarta-feira, muda completamente, tá? Se você tiver que realizar atividades que precisem de um pouquinho mais de agilidade, de versatilidade, assim, é legal, mas depois das 17:17, quando a Lua ingressa aqui no signo de Sagitário, tá? Porque antes ela fica, não é um clima assim que vai travar, porque é uma sequência de trígonos da Lua, né? Mas já não tem tanta velocidade, é mais fácil para atividades que dependam de mais aprofundamento. Embora o que você for realizar, como os aspectos da Lua são bons, principalmente o trígono com o Sol, realiza, tá? Agora, se você tiver que escolher momentos aí para ter mais uma qualidade, né, na sua produtividade, eu recomendaria mais a manhã e a tarde para atividades de abstração, de aprofundamento, de interpretação, e à noite para atividades mais rápidas, assim, né? Tudo se desenrola mais rapidinho, até as horas a gente pode ter essa sensação que as horas passam mais rápido, né?
E aí a gente entra na quinta-feira. Então, o primeiro aspecto da quinta é o trígono de Lua com Vênus. É um trígono que cria uma espécie de animação assim no ar, né? Apesar de assim Vênus estar num signo que tem secura, que é o detrimento, vocês vão sentir assim uma explosão assim mais motivada, né? E o trígono é bom, que ele até favorece às vezes ousar um pouquinho nos temas de Vênus, tá? Mas não ousa muito não. Vênus está retrógrado e está no detrimento, tá? Então mesmo que o aspecto seja bom, Vênus não está muito forte. Então para aquisições, usar o dinheiro para investir em beleza, por exemplo, cuidar do layout das coisas e tal, é legal, as coisas andam, avançam, mas tenha cautela aí com excesso aí, tá? E aí, depois que a Lua passa pelo trígono aqui com Vênus, ela vai ter um trígono com Mercúrio também. Então, vai carregar ainda para toda a quinta esse sentido ágil, né? Ele tem um perfil de coisas diferentes, de coisas novas, tem um frescor da novidade. É uma quinta bem ariana. Mas antes da Lua chegar ao trígono com Mercúrio, a gente tem o ingresso do Sol no signo de Áries, às 6 horas e 1 minuto. A linha do ascendente está aqui no signo de Peixes, né? Então a gente tem uma carta ainda noturna aqui, né? A gente, se estivesse dividindo por signos inteiros, pegaríamos aqui Saturno e Nó do Norte na casa 1 todo, né? Signo de Peixes. E o Sol, Vênus e Mercúrio pegariam Áries na casa 2, tá? Muda um pouquinho dependendo da maneira como a gente calcula as casas, como trabalha com as casas, né? Por quadrantes, a gente vê aqui, ó, que a linha do horizonte tá em Peixes ainda, e o Sol em Áries aqui na casa 1, mas é uma carta noturna ainda, né? Eu fiz as reflexões anuais para o país baseada nessa carta, e você pode pegar aqui em cima no card para ver, né? E a gente pode ter essas duas questões. Primeiro, identidade do país, né, que vai oscilando de desapontamentos, com o Saturno aqui na primeira casa, se a gente divide, até por quadrantes, está bem próximo aqui do grau do ascendente, né, com um perfil de novidade, de energia diferente, que eu classificaria isso, talvez podendo ser indicação de pessoas novas, algum frescor, às vezes em termos de estrutura de equipe presidencial e tal, ou até mudança de postura, poderia ser também. Porque o perfil ariano aí não é só o Sol que está no signo de Áries, né? Mas Vênus e Mercúrio estão aqui combustos pelo Sol na primeira casa, mostra um pouco desse jogo, às vezes assim, um pouco, até meio perdido, vamos dizer, né? Porque o Vênus e Mercúrio estão retrógrados, né? Então, eles estão voltando aqui para a direção do Sol, estão totalmente combustos. Inclusive, Vênus chega ao mesmo grau que o Sol nessa semana, e esse é um momento, às vezes, dessa ou mudança de postura de quem comanda numa expressão do Sol, né? Ou também em equipe, de maneira geral, eu diria, né? Agora, o Júpiter é o regente de casa 10 aqui, né? A partir de quadrantes, e ele tá aqui, ó, na oposição com a Lua, né? Mas o próximo aspecto da Lua é exatamente o trígono com Mercúrio, por isso que eu acredito que venha, que tem assim nesse jogo de equipe, de governo, mudanças, às vezes que podem ser um pouco significativas, às vezes querendo um frescor novo, pessoas mais jovens, por exemplo, fazendo parte de equipes de governo. E se a gente divide por signos inteiros, esse perfil ariano entra na casa 2 todo, né? Porque o ascendente está em Peixes ainda, então seria Peixes todo casa 1 e Áries todo casa 2. E aí, então, numa configuração de casa 2, são os assuntos de economia, que inclusive a gente viu no último eclipse lunar também, muito presentes em casa 2, né? E aí um perfil de Sol, Vênus e Mercúrio um pouco atrapalhado com não só indicadores, mas as medidas, né? E muitas novidades, às vezes uma sobrepondo a outra, né? Que é um pouco desse perfil de combustão, né? Então é um pouco agitado, ansioso, mas ao mesmo tempo tem uma característica de coisas novas, né? Então parece um pouco agitado em termos de medidas aí de assuntos econômicos e coisas assim. Mas assista o vídeo para as reflexões anuais, porque eu coloquei ali. Aqui a gente tem esse momento do ingresso do Sol em Áries, com Vênus e Mercúrio combustos, e no sentido de clima da quinta é a cara de Áries, né? Como eu falei para vocês. Porque antes do Sol ingressar em Áries, a gente teve o trígono da Lua com Vênus, né? E agora nós vamos ter
o trígono da Lua com o Mercúrio, né? Lembrando que a Lua passou por um trígono com o Sol quando estava ainda lá no signo de Escorpião, né? E o Sol no finalzinho do signo de Peixes, né? Bom, quando a Lua aplica aqui um trígono a Mercúrio, é tudo bem agitado e rápido e o trígono é bom. Então, a quinta-feira ela vai ter um clima apressadão, tá, gente? E a gente tem que manter atenção que um trígono do fogo, ele é acelerado e o Mercúrio, ele tá mais irritado ainda porque ele tá perto do Sol, tá na faixa da combustão. Então, evitem na quinta-feira lidar com atividades que sejam muito cheias de procedimentos, porque pode ficar um pouquinho irritado o clima. Agora, a sequência de aspectos é boa aqui, né? Da madrugada para amanhã. Então, assim, esse perfil que é rápido, né? Ele desenrola rápido e tal, é bem agitado mesmo, é bem apressado, tá? A gente tem que pensar bem nessas posições de Vênus e Mercúrio aqui muito próximas do Sol, que mesmo que o aspecto seja bom, eles não estão visíveis no céu, então estão combustos, né? Estão combustos e isso é uma representação um pouco irritada, tá, gente? Depois que a Lua passa pelo trígono com Mercúrio, ela chega à oposição a Júpiter, exatamente às 22h01, né? Mas a Lua tá no domicílio de Júpiter, ameniza um pouco a natureza adversa da oposição. Ela é um pouco inquieta, apressada e sujeita a bastante imprevisibilidade e algumas surpresas. Por isso que a quinta-feira é o dia da semana que, no meu ponto de vista, ele vem bem marcado, tá? Não só pelo ingresso do Sol em Áries, mas por essa sequência de aspectos da Lua com os planetas em Áries e depois ainda pegando uma oposição a Júpiter. Mesmo que amenize e não seja uma representação de grandes problemas, eu penso em imprevisibilidade, tá? Então, no nível pessoal, fique atento ao que for surgindo de diferente. Eu penso que o que você puder aproveitar aí, né, como uma oportunidade seria interessante. E se não for oportunidade, não ficar se debatendo com o problema, porque não é um perfil que ajuda muito a solucionar as coisas de maneira pontual. Às vezes, mais dar contornos, assim, sabe, nas coisas, um reparo imediato ali para estancar o problema. Porque, gente, é um perfil diário, é um perfil mutável e não mantém nada muito firme. Então, não acaba sendo um momento muito interessante para reparos definitivos, tá? Mas eu até acredito que também não seja um clima assim ruim, porque eu até vejo assim como muitas vezes mudanças que aparecem de uma forma inusitada, e aí a gente às vezes tem que aproveitar um pouco aqui e ali, se ajustar um pouquinho as coisas, né? Bom, vai ser às 22h01, então como o trígono de Lua com Mercúrio é às 8h56, a gente vai sentir esse clima o dia inteirinho aumentando, tá? Bom, assuntos ligados às viagens, à justiça, à religiosidade, ficam todos bem presentes, então algumas surpresas, algumas coisas um pouco diferentes, notícias aí podem surgir nesses temas, né? Pensando em um fator mais coletivo, né, gente? E aí, a gente tem depois a Lua chegando a uma quadratura a Saturno. Essa deixa a sexta bem preguiçosa, vai acontecer 15h23 da sexta, gente, tá? Antes disso não tem nenhum novo aspecto de nenhum planeta e vai deixar a sexta-feira um pouquinho preguiçosa, né? Porque o Saturno já é lento, uma quadratura entre Lua e Saturno já é lenta. Agora, ela pode ser bem confusa, tá? Porque é uma quadratura de signos mutáveis. Então, levando em consideração também que Mercúrio, que pega um pouco esse lado da razão, tá combusto, né? Se ele tivesse bem, não seria tão ruim. Mas o clima geral, ele pode ser um pouco truncado. Às vezes a gente tem algumas notícias que depois se desviam, vão para outro lado. Fica um clima assim oscilante. E na rotina, né, pensando em atividades cotidianas, acaba sendo ruim para a realização das coisas. Às vezes sujeitas a atrasos, né? Muitas vezes sujeitas também a problemas, sabe? Coisinhas que vão surgindo. Eu vou ver se eu gravo meus vídeos no outro dia, porque aqui de sexta-feira é um prédio comercial, já é bem barulhento, então o pessoal do escritório aqui do lado bate muita porta, então atrapalha demais. Imagina na sexta com essa quadratura aqui, pode ser cheia de desvios, assim, né? Bem difíceis, assim, para realizar. É lenta, assim, né? A gente se atrasa um pouco na realização das coisas, né? E aí, pessoal, na sexta, só isso também, então é um outro dia da semana no qual a gente só tem um movimento importante exato, né?
Depois das 15h23, a Lua fica fora de curso. Então, olha, domingo um aspecto, segunda só o ingresso da Lua em Escorpião, terça só o aspecto de Lua com Marte, e agora na sexta esse aspecto chato de Lua com Saturno, chatão. Depois que a Lua passa pela quadratura, ela fica fora de curso e ingressa em Capricórnio no sábado, 4h28, tá? Bom, muda o clima, né? Porque o Capricórnio tem a secura da Terra. Apesar que a Lua também, Sagitário, também tem secura, só que a secura do fogo, né, como o fogo tem calor, ele é mais dinâmico. E aqui não, né, Terra já é mais pacata, né, mais centrada. E também a Lua fica fraca aqui no ponto do detrimento dela, né, então a gente já não tem um fervor. Mas vou dizer para você que até para atividades assim mais procedimentais, técnicas, não é exatamente ruim. O que é um pouco chato é que a Lua ingressa em Capricórnio já se aproximando da quadratura com o Sol para marcar a fase minguante, tá, gente? 8h29 do sábado. Bom, aqui a gente já vê a quadratura, né? E, bom, assim, ela é chata mesmo, assim, eu penso que para a realização de atividades muito pontuais, assim, com objetivos muito claros, assim, né? Já não é muito legal, atividades que envolvam liderança ou a popularidade, uma exposição, né? Por exemplo, não é muito legal uma exposição sua, né? Já não fica muito legal, né? Atrapalha um pouco o fluir dos assuntos. O Sol tá exaltado lá no signo de Áries, mas a Lua tá bem prejudicada aqui. E eu penso que isso é desafiador, então, para a questão da liderança. É 8h29 da manhã do sábado, e daí a Lua começa a se afastar dessa quadratura, e daí ela, sábado é uma sequência de quadraturas, gente. Ela chega aqui à quadratura a Vênus. Além de ser uma quadratura, além da Lua estar fraca, a Vênus está fraca, a Vênus está retrógrada, e Vênus está bem pertinho do Sol aqui, mas está combusta nesse momento exato aqui, né? Então, desastre total para os temas de Vênus, gente. Diversão, entretenimento, amor, romance, compras, beleza, estética, artes, tudo isso fica ruim, tá? Bem ruim. Aumenta muito a competitividade, para o mundo feminino é péssimo, os temas do mundo feminino, para o mundo artístico também é horroroso, assim, né? Uma influência bem ruim, né? Bom, é um quadro que acumula várias debilidades para todos os envolvidos, para a Lua, para Vênus, é bem chato, né? Vênus está bem prejudicada. E depois a gente ainda tem uma outra quadratura, que é a Lua quadratura Mercúrio também, né? Esse momento aqui, que da mesma forma o Mercúrio está retrógrado, está combusto, tá peregrinando aqui no signo de Áries, não tem poder nenhum. Então, gente, o sábado, dia 22, faz só o que é o básico aí da sua rotina, tá? Procura não usar muito, porque é quadratura com Sol, quadratura com Vênus, quadratura com Mercúrio, e tudo bem ruim, bem ruim. Então vai ficando, mesmo que o clima não fique mal-humorado, porque não é um tema de nenhum deles aqui, para a realização de atividades práticas, atividades técnicas, todos os temas de Vênus, por exemplo, já não é bem legal, não é nem um pouco legal, né? E também para a comunicação, quando envolve o Mercúrio. É um tipo de comunicação irritada, truncada, ela é apressada, então tá tudo bem ruim aqui com Vênus e Mercúrio aqui muito juntos do Sol, né? Bom, quando for 22h07 da noite, é que Vênus chega ao mesmo grau que o Sol. Mas, gente, é uma combustão, tá? Não é exatamente uma configuração Casime, porque em termos de latitude, que é a distância do planeta em relação à eclíptica, que é o caminho do Sol, Vênus está bem longe, tá a 8 graus de distância ali, né? E acaba não sendo uma conjunção por latitude também, só por longitude. Então, se for um Casime, é um Casime fraquinho. E ele é bem fraquinho mesmo, né? Porque Vênus está retrógrado e Vênus está no detrimento. E o Sol está exaltado, né? E o Sol está queimando os raios de Vênus aqui, está deixando Vênus oculta. Então, não é uma configuração Casime boa para os temas de Vênus, tá? Olha, o sábado todo ele tem um perfil muito competitivo, um pouco irritado, apressado, desatento. Às vezes, assim, essa pressa às vezes faz com que as coisas sejam feitas de forma prematura, às vezes na comunicação ou na realização dos assuntos. Então, para temas comerciais, por exemplo, não é legal se você for comprar alguma coisa, mantenha atenção no que você for comprar, para não comprar errado, por exemplo, né? Na rotina geral, nas conversas, na diversão, tá tudo bem ruim.
Então não ficou assim tão legal uma conjunção de Vênus com Sol em Áries, não, tá, gente? E aí, gente, esse é o último momento dessa semana, tá? 22 e 7, né? Que é o momento que Vênus chega ao mesmo grau que o Sol. Então, vocês viram, né? Eu falei pra vocês, olha, é uma semana que tem poucos aspectos, mas tem coisas importantes, né? Sol ingressando em Áries, dependendo de como a gente divide, pode estar na casa 1 ou na casa 2, mas seja na 1 ou seja na 2, o Sol tá deixando Vênus e Mercúrio combustos, então isso parece ter um pouquinho dessa indicação de novidade, de jovialidade, mas uma coisa meio atrapalhada, assim, sabe? Vai e volta em medidas, seja as medidas no nível econômico, seja em postura de país, de governo, posição da imagem do país, ou posição de governo também, pouquinho ali atrapalhada, mas até que tem outros pontos ali que podem aliviar um pouco o ano também. Mas vejam lá nas reflexões que eu fiz para o ano, tá? Bom, gente, ótima semana para vocês. Aproveitem aí na medida do possível essas influências e eu volto na segunda-feira para a gente ir falando aqui diariamente o que pode acontecer, tá bom? Então, forte abraço, muito obrigada. Não esqueça o seu comentário. Feliz ano novo astrológico para você. Até mais.